Eu penso que o principal papel da universidade no século XXI, sobretudo da pública, é ela ser uma instituição de resistência. Em que sentido uma instituição de resistência? No Brasil, especificamente, a gente vem observando, né, toda esta problemática econômica, política, e quando a gente tem na universidade professores, pesquisadores que precisam pensar a sociedade nas suas diferentes dimensões, ela é um âmbito e deve ser de resistência, de conscientização da comunidade, sobretudo de pensarmos juntos em algumas alternativas para esse modelo que a gente vive. Eu penso que nós estamos, inclusive, um pouco anestesiados. A gente vê grandes pensadores, grandes nomes do nosso país que ao longo da história se posicionaram. E eu vejo que a gente até se encontra, acho que o desmonte foi tamanho que muitas vezes eu vejo que aqui, como um local de pensar a sociedade, de refletir sobre os problemas atuais, que muitas vezes a gente parece que está anestesiado. Quando implementou as cotas, eu percebi que a universidade se dispôs a realmente abrir suas portas para a população e tentar ser de fato pública, acessível, não só no acesso, mas também na distribuição de seu conteúdo. Então a Universidade do século XXI também tem que produzir conhecimento, a pesquisa tem que estar muito ligada a realmente a utilidade desse conhecimento de maneira pública para ajudar a sociedade hoje, pelo menos no Brasil, a compreender melhor como que a política nos deixa tão indignado. E são tantos caminhos até aqui, porque a gente tem várias áreas do conhecimento, então percebo que essa questão das cotas é muito significativa por causa desse caminho mesmo, o desenvolvimento da ciência a favor da população. Nessas crises de financiamento, alinhado a esse ingresso da população, que normalmente também precisa de uma assistência, a Universidade do século XXI tem que firmar um posicionamento de questão ideológica, política. A universidade hoje tem um tripé extremamente forte e muito bem definido para pesquisa, ensino e extensão. O que a gente está vendo? Ao longo desses anos todos, esse tripé foi se reordenando e ganhando proporções diferentes em cada um dos seus itens. O ensino, como se diz, em termos de graduação, nós entendemos que ele foi extremamente realimentado para baixo, e a preocupação que hoje a gente vê enquanto funcionário da universidade, enquanto docente, é que a gente está vendo e tem medo de que a universidade vá para o mesmo fim que aconteceu com o ensino médio e ensino fundamental no Estado. A gente vê o déficit docente como um problema muito sério para o futuro da universidade, e talvez um dos caminhos a longo prazo para se reverter isso é investir fortemente em contratação. A gente não vê outra solução. Com certeza, pensar no plano do curso, né, dos cursos é algo extremamente importante, mas pelo menos assim, eu vejo do meu contexto, do meu curso de psicologia, muito depende dos professores que a gente tem e das possibilidades de ter aula. E infelizmente não estão tendo mais contratação de professores. Como que a gente pode repensar o nosso currículo se nem o nosso quadro está completo agora com o nosso plano atual? Eu acho importante revisar. Quando eu entrei, eu estou no 3º ano agora, desde que eu entrei está se pensando em como atualizar o nosso currículo, mas também tem alguns entraves em questão tipo dos professores que são essenciais para, enfim, fazer o papel de ensino. Eu vejo que um grande desafio da Unesp, sobretudo, né, por ela ter essa característica multicampus, é a gente conseguir, de fato, um trabalho coletivo entre os docentes e os discentes para enfrentarmos o que é uma universidade inclusiva. Historicamente, se a gente pensar, mas o aluno que vinha para mim, ele tinha um outro conhecimento acadêmico, né? E hoje ele chega muitas vezes com uma defasagem. Aquela não era uma universidade para todos. E quando a gente pensa de uma universidade para todos, de fato inclusiva, nós vamos precisar, e essa é a minha opinião, inclusive para a sobrevivência da universidade,
considerar o aluno real que a gente tem e considerar o docente real também. A gente deixa de pensar que esse aluno que está aqui agora, que é de outra geração, que o conhecimento, a informação, ela está acessível na ponta do dedo. Então, para o docente que historicamente aprendeu a trabalhar, a ensinar, a fazer pesquisa de um jeito, hoje a gente precisa dar legitimidade à universidade. E o que é dar legitimidade? A comunidade precisa ser aquela que vai à rua nos defender. E em que sentido? Sendo parceira, né? Então a universidade precisa cada vez mais, pela extensão, fazer extensão com a comunidade e não sobre a comunidade. Ter um ensino que de fato considere esse aluno da escola pública, que a gente tem agora em 2018, 50% entrando pela cota, considerar que esse aluno, muitas vezes, se ele tem dificuldade de cálculo, de língua portuguesa, não é porque ele quer. São as mazelas da educação básica que não deu, que não valorizou, que não foi de qualidade, que não é uma profissão atrativa, mas esse aluno que chega aqui, ele precisa ter condições de oportunidade. O que é isso? Ele tem que equiparar ao outro que teve oportunidade, porque permanência não é garantir só que o aluno fique aqui. Ele precisa ficar aqui e ser protagonista da sua formação aqui, né? Com certeza, permanência é uma questão que pega bastante assim para muitos alunos, a questão de como se manter financeiramente, como lidar com o cotidiano da universidade. Isso é algo que para muitos alunos é uma questão bem decisiva, assim, como continuar o curso, em como levar mesmo a vida universitária, que enfim, são pelo menos 4, 5 anos que a pessoa vai estar envolvida nesse contexto, né? Não só a questão financeira, eu acho que muito assim, como a pessoa lida com a vivência universitária, com as pressões que são colocadas aqui dentro, muitas vezes são diversas pressões colocadas assim, tanto o desgaste quanto as disciplinas, como que vai se ter de mercado profissional. Acho que é uma insegurança muito grande das pessoas, assim, como que eu vou estar quando eu me formar? Porque a gente está aqui no momento de formação, né? Para que a universidade possa atuar e ser compreendida pelo seu entorno, a gente tem que abrir mão de qualquer tipo de atividade que traga a sociedade para dentro da universidade. A gente precisa nos fazer reconhecidos dentro da universidade, dentro da sociedade. Percebo que a extensão hoje condiz muito com o que eu acredito que a universidade pode mais contribuir para a sociedade, que é realmente usar do conhecimento para estender alguma ação, alguma reação mais material mesmo, dizendo. Porque, infelizmente, muitas das pesquisas que eu acho incríveis, eu sei que não chegam, e quando chegam, às vezes têm dificuldade de serem assimiladas pela linguagem rebuscada, por quantidade de páginas que exige um artigo, uma tese. Então a extensão, para mim, é um canal muito interessante que a universidade, infelizmente, está sendo precarizada nesse sentido. Lógico que entendemos que existe uma questão econômica que é forte, né? Contingencia muitas ações da universidade, mas ao mesmo tempo é o seguinte, a gente tem que ver, e principalmente os dirigentes dessa instituição precisam ver que nós não podemos mais depender de uma coisa só, né? A gente tem as nossas outras duas, que a gente chama irmãs, atuam de forma diferente nessa situação econômica, eles têm uma proposta, uma propositura diferente economicamente da nossa, a nossa dependência de CM é muito grande, a gente precisa mudar isso, e ao mesmo tempo, a nossa preocupação é o seguinte, as duas, de certa forma, estão com uma situação, apesar da complexidade econômica, elas estão com uma situação financeira desenhada, bem esclarecida. A nossa não está ainda. Nós precisamos de ações políticas, nós precisamos chegar um pouco mais perto dessa Assembleia Legislativa, a gente precisa ter uma voz lá dentro, a gente precisa ter um respaldo econômico por parte deles maior, a gente precisa ter uma visibilidade maior para eles, para que esses problemas que nós vivemos esse ano a gente não viva mais. Uma parte interessante da universidade poderia ser começar a escutar os estudantes, de maneira um pouco mais comprometida. E faço minha culpa também de ter participado de um movimento que não segue à risca com seus compromissos. Então é uma via de mão dupla. Para a universidade talvez atender essa demanda
social, voltada para uma questão política que eu comentei, poderia começar talvez democratizando um pouco mais o debate, a própria gestão. E isso estimulando, sim, a categoria estudantil a se comprometer mais, a ter mais responsabilidade com as reuniões, com os horários, com justamente os compromissos acadêmicos que são condizentes com a qualidade de infraestrutura e ensino que a Unesp tem. E aí, pensando nessa metáfora, que escutando os estudantes, talvez o Estado escute mais também a categoria da educação como um todo. Aprendemos talvez como realmente conquistar nosso espaço e vamos lá, para o Congresso. Batalhar lá de maneira unificada, categorias unificadas, para poder fazer com que a universidade cumpra esse papel do século XXI, que é de talvez reagir a todo esse perigo capitalista.